pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Esse é o vídeo com as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no programa Mulher.com e com os materiais e todos os detalhes para a execução da peça que foi feito o gorro e o cachecol no tear de grampo duplo. Os materiais necessários para fazer esta peça serão o tear de grampo duplo. Nós trabalhamos somente no lado de 7 em algumas das partes e também para fazer o ponto de franja nele inteiro. Caso você tenha o tear de 7, você também pode utilizar ele para o ponto de franjas e o tear de 7 só para fazer as tiras, aí fica a seu critério. Mas para fazer a franja é necessário o tear de grampo duplo. Você precisa trabalhar com agulha de 3,5 mm. São 3 botões, 2 para o cachecol e 1 para o gorro, os marcadores de carreiras, uma agulha de ponta redonda para fazer os arremates. E para as duas peças, eu utilizei 3 novelos e meio deste fio que chama Sensação, ele tem 100 gramas o novelo, e o tex dele é de aproximadamente 600. Então, só para vocês terem ideia de qual é a espessura do material. Eu fiz todo o cachecol e todo o gorro. O quarto novelo foi uma parte bem pequena, mas é necessário 4 novelos para a execução total da peça. Então, agora eu vou explicar como foi executado. No tear de grampo, você vai colocar o fio, eu já fiz o Ezinho inicial aqui. Nós vamos trabalhar, no total, 6 tiras para o gorro e 6 tiras para o cachecol. A diferença é o número de alças, mas o jeito de trabalhar será sempre o mesmo. Você vai segurar a agulha aqui no centro, do jeito que eu estou segurando, laça do lado de lá, a ponta salva por baixo, nós passamos aqui por cima, laça lá atrás, faz o primeiro ponto baixo. Como nós vamos trabalhar apenas em um dos lados, você gira o tear no sentido horário e continua trabalhando aqui no centro. Então, o jeito de trabalhar é o mesmo, a única diferença é que ao invés de você utilizar os dois lados do tear, as duas hastes, você vai usar apenas a do centro e a do lado que você estiver utilizando. Então, recapitulando, para a execução das tiras do tear de grampo para o cachecol, você vai fazer 6 tiras no total, só que serão 5 tiras deste jeito que eu estou trabalhando com 170 alças. E uma tira de 170 alças também, da mesma maneira, mas no ponto de franjas, que eu vou fazer logo em seguida. Mas vocês podem ver que é exatamente o mesmo jeito de fazer o crochê de grampo tradicional, que vocês já estão acostumados. Conta sempre dos dois lados iguais, para que você tenha a mesma quantidade de alças. Então, quando você atingir 170 alças, basta fazer o último ponto, alongar a correntinha e cortar o fio. Puxa para arrematar e retira do tear normalmente. Agora eu vou explicar como que nós fazemos o ponto de franjas. Para o ponto de franjas, segura também no centro, começa aqui do lado esquerdo, laça a haste do lado esquerdo e ao invés de fazer aqui no centro, você vai laçar lá do outro lado até o final. E como nós vamos fazer o ponto de franjas, você precisa novamente dar outra volta. Então, esta é a diferença do ponto tradicional para o ponto de franjas. Fez essa primeira laçada, você puxa lá atrás o fio, faz o primeiro ponto baixo. Agora é a mesma coisa, joga a mão lá para trás, gira o tear no sentido horário, pega a perna do lado esquerdo aqui do fio e faz o ponto baixo. Em um dos lados será sempre simples, no outro lado você deve laçar uma vez e laçar a segunda vez, apenas isso. Na hora de contar, como você está trabalhando no ponto de franjas, esse lado que é feita a franja, nós não trabalhamos, ela vai ficar solta, justamente para que a franja fique aparecendo na peça. Neste caso, você não conta deste lado, você vai contar apenas do lado esquerdo. Então, quando você gira o tear, você vai contar o total de alças sempre por este lado aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez o ponto de franjas, lacei uma vez, dou mais uma volta e trabalho o ponto baixo. O arremate é a mesma coisa, apenas uma correntinha alongada, corta o fio e pronto. O ponto de franjas nós fizemos apenas no cachecol, nas 170 alças. Então, você vai trabalhar 5 tiras
apenas no lado de 7 e uma tira deste jeito aqui para fazer toda a parte do trançado. No gorro, eu já vou falar agora, você vai trabalhar 6 tiras iguais apenas no lado de 7 centímetros. E aí já encerra. Caso você queira fazer todas as tiras, você pode trabalhar então as 6 tiras de 7, mais 5 tiras para o cachecol e daí a tira do ponto de franjas. E eu vou explicar agora como foi feita a união das duas tiras, de todas as tiras. Eu tenho aqui o cachecol pronto. Como vocês podem ver, as 6 tiras estão aqui. São 5 tiras de 170, sendo que a primeira, aqui eu faço um acabamento apenas onde vai ficar no pescoço, a gola. Entre todas as tiras serão feitas as tranças, e aí apenas aqui no final vai ficar a franja aberta do jeito que nós fizemos. Por que eu uso o ponto de franjas muito nas minhas peças? Porque a franja, quando você faz no tear de grampo, ela não fica com a ponta cortada. Toda vez que você corta o fio para fazer a franja, automaticamente a fibra abre e conforme a utilização da peça, nos primeiros dias ela fica bonita, mas conforme a utilização e lavagem, a fibra vai abrir e a franja com certeza vai começar a ficar um pouco mais feia. Por isso que eu gosto de trabalhar o ponto de franjas desse jeito, porque sempre vai ficar um acabamento melhor. Então aqui eu vou explicar como que nós fizemos a trança, é muito simples, eu já utilizei essa mesmo ponto em outras peças. Você pode fazer maior ou menor, mas ele tem um tamanho único, então a união das tiras será feita da seguinte maneira. Eu tenho uma agulha aqui, que ela é um pouquinho mais grossa, ela é de tamanho 4,5. Se você não tiver agulha mais grossa, não tem problema, mas caso você tenha, ela ajuda um pouquinho. A franja, você vai pegar... Aqui é somente uma amostra, para que caiba a tira toda no vídeo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Você vai começar com 2 alças na agulha, vem aqui na próxima tira e pega as outras 2 do lado de lá. Depois que você já pegou 2, você volta nessa tira aqui do lado de baixo e pega novamente mais 2 do lado de lá. Apenas no primeiro grupo de trançado é que será feito desta forma. Você abre e passa por dentro o segundo grupo por cima do primeiro grupo. A partir de agora será repetitivo. Você vai pegar 2 alças de um lado, procurem sempre pegar, se você começou do lado de baixo, sempre do lado de baixo é a primeira. Se você começou por lá, não importa onde começa, mas que sempre seja igual. Pega as 2 e passa por dentro. Então, isso é feito em toda a tira até o final. Então, você vem aqui, 2 alças, novamente 2 alças, até chegar no final. Uma coisa que eu esqueci de falar na execução da tira do tear de grampo, deixem sempre pontas, tanto no início quanto no final, maiores, porque elas serão utilizadas para fazer o arremate de cada uma das tranças. Se você cortar o fio muito curto, falta espaço para que você consiga fazer o arremate. Então, eu vou fazer mais 2 aqui. E você deve trabalhar até chegar no final da tira. Aqui é só uma amostra, você faz até o final das 170 alças. Cheguei no último grupo, já trancei toda a amostra, então você vai já ter trançado todas as 170 alças. Por que eu falei que a ponta não pode ser curta? Para fazer o arremate, você vai laçar essa ponta do arremate, que fica do centro da tira do tear de grampo. Vem aqui, laço, faz uma correntinha, faz a segunda, e puxa e aperta. Então, aqui você arrematou a trança. Com esta ponta, agora você vai pegar uma agulha de ponta redonda e aí sim esconder esta pontinha. Por isso que você não deve deixar a ponta muito curta, porque senão ela faz falta na hora de fazer este arremate. Porque aqui eu tenho já o arremate da trança e você esconde a pontinha no meio da trama do tear de grampo. Então, basta fazer isso. Tá vendo? Você esconde a ponta e assim estará arrematado. Sugiro fazer isso já conforme você for trabalhando cada uma das tranças, porque ajuda bastante na hora que termina de fazer o cachecol, já estarão todas as tiras arrematadas. Então, trabalhou as 170 alças, isso somente da parte menor. A parte superior, como eu já havia mostrado aqui,
ela é feita desta maneira, é um arremate simples. Este arremate aqui, eu trabalhei fechando um pouquinho mais a gola. Então, eu peguei de 4 em 4 alças aqui, a parte superior, então, você vai fazer assim, 1, 2, 3, 4, novamente 4 alças, 1, 2, 3, 4. Apenas o primeiro grupo é feito desse jeito, depois você já vai fazer de um em um simples. Passa o segundo grupo por dentro do primeiro, e agora é automático, 2, 3, 4, laça e passa por dentro. 1, 2, 3, 4, laça e passa por dentro. Então, ele vai fechando um pouco mais, é proposital isso, eu fiz esse grupo um pouco mais fechado para que a gola ficasse menor e a parte de baixo um pouquinho mais aberta. Então, você vai... Aqui eu não coloquei o mesmo número de grupos, mas você termina deste jeito, a ponta que ficou aqui, você vai fazer o mesmo trabalho. Puxa para cá, 2 correntinhas, arremata e já está pronto. Agora eu vou pegar a tira do tear de grampo que nós fizemos a franja. Então, aqui eu tenho uma amostra. Uma dica importante, quando vocês fizerem um ponto de franja, procurem não manusear demais para que as franjas não fiquem embaraçadas. Isso facilita na hora de trabalhar. Eu costumo nem abrir a franja, deixo desse jeitinho aqui. Terminou de fazer a tira do tear de 170 alças, você vai vir aqui e fazer o mesmo trabalho. Sempre de 2 em 2 alças, pega 2 alças do lado de lá, 2 do lado de cá. Não tem segredo nenhum, você vai trabalhar sempre igual. Terminou de fazer este cruzamento aqui, eu nem vou fazer porque já está simples. Você vai fazer desse jeito, fez as franjas, a franja basta você puxar, que ela vai soltando. Por isso que eu falei que é importante que você não manuseie demais essa tira para que as alças não fiquem embaraçadas e não dificultem o seu trabalho durante a execução do cachecol. Agora eu vou mostrar como foi feita a montagem do cachecol, é muito simples também. Aqui eu tenho o cachecol pronto, eu trabalhei nesta parte onde você tem os arremates da trança, tanto em um dos lados quanto no outro, uma carreira de pontos baixos simples. Então, você coloca um fio auxiliar e trabalha essa carreira de ponto baixo, pegando de 2 em 2 em cada uma das tiras do tear de grampo e arremata o fio normalmente. Os botões eu coloquei mais ou menos nessa altura, você pode colocar aonde você desejar, eles não são botões de abrir e fechar, por quê? Se você colocar desse jeito, você pode abrir demais a tira do tear de grampo e ela vai até ficar feia. Por isso que eu preguei os botões, eles estão pregados. Eu, inclusive, deixei aqui os fios ainda soltos, para que fique mais fácil de vocês entenderem aonde eu preguei. É bem no centro. Claro, aqui eu vou colocar um fio menor, mas ele fica desse jeitinho aqui. Eu passei o fio duplo, prendi deste lado. É sobreposição de uma ponta em cima da outra, e aqui eu dei um pontinho embaixo e um em cima, para que as pontas não dobrassem para frente, mas você deixa ele triangular na parte de baixo. Por isso que nós temos franja dos dois lados, e aqui, como eu havia falado para vocês, eu também trabalhei uma carreira de pontos baixos. Então, o cachecol é somente isso. A parte superior, que fica com aquele acabamento mais apertadinho, vai ficar para o decote, e essa parte para o lado da frente para baixo. Aqui nós encerramos as explicações do cachecol e agora eu vou explicar o gorro. Aqui eu tenho o gorro pronto, eu já vou explicar como foi feita a montagem, é mais fácil ainda. Você vai trabalhar para todas as tiras iguais, apenas em um dos lados do tear de grampo de 7, então você vai fazer as tiras de 7 centímetros. Serão 100 alças para cada uma das tiras e nós fechamos aqui em cima. Por que eu não fecho muito apertado? Se você deixar isso aqui muito junto, ele vai sobrepor uma alça a outra e vai ficar, inclusive, feio. Por isso que eu deixei ele um pouquinho mais aberto, para que fique mais soltinho. E por que é necessário 100 alças? O gorro beanie tem essa característica, ele é um pouco mais solto, apertado na parte da barra e mais solto na cabeça. Por isso que eu deixei um pouco mais aberto, justamente para que ficasse soltinho desse jeito. O jeito de trançar é exatamente igual ao cachecol. Aqui eu tenho
a emenda do cachecol da parte de baixo, então essa parte vai ficar para baixo do gorro. Então você faz a costura aqui, terminou de fazer as tranças, arrematou. Eu não fiz a trança infinita aqui para facilitar a explicação na televisão, porque nós não temos tempo. Com um fio auxiliar eu fiz a costura até chegar nessa parte de baixo. E depois eu vou explicar como que eu fiz a barra, que é a parte um pouco mais detalhada, mas é muito simples. Então você vai fazer deste jeito aqui. Eu tenho uma tira de grampo de 100 alças, que eu fiz aqui, eu já coloquei na agulha para ficar mais rápido. Então aqui eu já tenho 100 alças. Inclusive, isso aqui é só uma amostra, eu não estou com as 6 tiras unidas. Então você une as 6 tiras já trançadas, passa uma agulha por dentro, agulha de crochê por dentro das alças. Essa parte é um pouco mais delicada, então você vai unir com um fio longo. Não deixem esse fio pequeno, porque se ele ficar pequeno é um pouco mais difícil. Duplo, com agulha de crochê, você vai passar por dentro de todas as alças do topo do gorro, dessa forma aqui. Então, você vai puxando a agulha por dentro. É um pouco mais delicado, porque às vezes ele enrosca em alguma alça. Então, você tem que ir trabalhando devagar e puxando todas as tiras aqui de dentro do gorro, até que o fio venha pro lado de fora. Olha, uma das alças veio junto, eu tenho que puxar para que não enrosque. Puxei todas as alças. Agora, você pode, inclusive, abrir bem, para que ele fique certinho. Eu quis mostrar essa parte, porque algumas pessoas têm dúvidas de como que vão ficar as alças no topo. E agora sim eu regulo a quantidade de pressão que eu vou dar no nó. Como eu mostrei para vocês no gorro original, eu não deixei ele exageradamente apertado. Aqui vai ser o nó simples, mas um nó bem apertado para que não se solte mais. Eu vou dar 3 nozinhos aqui. Faço os 3 nós e pronto. Já terminei o topo do gorro. Aqui você vai costurar todas as tiras, do jeito que eu já havia explicado. Trabalha essa parte até embaixo. Quando você já tiver as 6 tiras unidas, costuradas e com os arremates prontos, então você vai trabalhar a barra. Agora eu vou explicar como que nós fizemos a execução da parte de baixo. Considerem que aqui nós estamos trabalhando apenas com uma amostra. Você vai ter todas as tiras prontas no final do gorro. Antes de iniciar o crochê, você vai precisar fazer o seguinte. Aqui você já fez a costura, o meu ainda não está costurado, ele está aberto, então você vai fazer a costura no final. A parte da barra, você vai trabalhar da seguinte maneira, pegando de 3 em 3 alças, igual nós fizemos na parte do cachecol, é a mesma coisa aqui no gorro. Você pega de 3 em 3, passa um por dentro do outro e vai fazendo desse jeito aqui. No final, chegando na última parte lá, na última alça, você vai arrematar do mesmo jeito. O que eu quero mostrar aqui? Essa parte é o acabamento da barra do gorro. Você tem uma espécie de uma trança mesmo, aqui na parte da barra. Eu vou finalizar aqui a trança para explicar para vocês agora como nós fazemos essa parte da barra. A trança fica um fio para dentro e este fio para fora. Você vai trabalhar uma carreira de pontos baixos inicialmente, pegando apenas nesta alça da parte de dentro do gorro. Então, você vai trabalhar sempre 3 pontos baixos em cada uma dessas alças, por toda a extensão do gorro. Então, eu venho aqui para a próxima alça, não deve ser feito na frente, e sempre na alça de trás. 3 pontos baixos em cada uma desses espaços da trança. Isso vai formar na barra este acabamento, espero que dê para enxergar no vídeo. Nós temos aqui que não foi pego, e eu peguei sempre por baixo. Então, sempre existem 3 pontos baixos formando este detalhe. Então, aqui é a base do gorro. Terminou de fazer toda esta carreira de pontos baixos até o final, nós vamos então iniciar a parte do ponto de barras que finaliza o gorro. Eu vou trabalhar apenas uma amostra, porque o vídeo é curto, mas eu quero dar uma explicação importante.
O gorro, nós temos esse detalhe aqui da barra, onde ele fica com o botão. Ele não é abre e fecha, ele está pregado igual foi feito no cachecol. Então, você depois de pregar o botão, ele vai ficar fixo. Ele apenas tem esse detalhe como uma forma mesmo de trabalhar a barra, mas não é necessário abrir e fechar o botão. Depois que foi feita toda a carreira de pontos baixos, você inicia a carreira de pontos baixos no meio da costura, no início da costura, onde nós fizemos a união das tiras. Porém, a carreira de pontos altos, que será feito pontos de barra, essa sim precisa ser iniciada em outro local. Então, o que é necessário? Você vai arrematar a carreira de ponto baixo aqui e vai retomar o fio exatamente aonde você vai querer esta aba da parte da barra. Por quê? Você vai primeiro trabalhar uma correntinha simples, voltar com os pontos altos para trabalhar a primeira carreira de pontos altos, que é feita depois da carreira de pontos baixos. Neste gorro, com essa quantidade de alças, você vai precisar ter, nesta carreira de pontos altos, 88 pontos altos, mais 13 pontos nesta aba. Então, fica sempre 12 correntinhas aqui de início da aba e o resto 88 pontos altos. Isso para que fique um tamanho bom e com a elasticidade do ponto de barra. Ponto de barra eu vou mostrar agora como que nós fazemos. Então, você faz a primeira carreira de pontos altos e o que eu quis dizer? Que você vai retomar o fio, inicia, faz uma correntinha de 12 pontos e aí volta com ponto alto. Então, você vai iniciar, volta e pega aqui no início do gorro. Fiz a correntinha de 12 pontos, de 13, voltei com os pontos altos. E o que eu falei pra vocês que nós faríamos é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu laço e agora sim eu inicio a carreira de pontos altos. Aqui, você vai pegar uma agulha de ponta redonda e costurar no gorro, justamente para que você feche essa parte da aba. E vai trabalhar a carreira de pontos altos por toda a extensão do gorro. Lembre-se que o total de pontos deve ser 101 pontos altos, contando com esta aba. Mas é simples desse jeito que eu estou fazendo. Quando você chegar no final da carreira, que será aqui, você vai voltar trabalhando já a carreira de ponto de barras. Então, eu vou fazer mais um pedacinho aqui e voltar trabalhando ponto de barras para que você entenda como foi feito. Eu terminei esse pedacinho da amostra que eu estou fazendo para vocês. Quando você terminar de fazer a carreira, o seu ponto alto vai estar aqui, exatamente debaixo da aba, onde você vai costurar essa pontinha que fica no gorro. Então, imagine que este ponto é o que eu estou fazendo agora. Você vira o trabalho, trabalha as 3 correntinhas de subida, serão carreiras de idas e voltas, e inicia o ponto de barra. O ponto de barra você faz da seguinte maneira: você introduz a agulha pela frente, laça e faz o primeiro ponto. Agora, você vai pegar por trás, você vai laçar, pega o trabalho aqui por trás, laça e faz o ponto alto. Então, um ponto será pela frente e um ponto por trás. A regra é essa por toda a carreira. Laça, vem aqui por trás, pega. Isso faz com que os pontos fiquem em relevo, um fica em relevo para frente, o outro em relevo para trás. É sempre a mesma regra. Então, quando você introduz a agulha, você faz com que o ponto alto da carreira anterior, ele fique para frente. E o ponto de trás, você laça, vem aqui atrás, pega por trás, laça novamente. E isso será feito por toda a extensão da barra. Nós trabalhamos aqui na barra do gorro, são no total 5 carreiras, sendo a primeira carreira aquela carreira de pontos altos tradicional, normal, e aí você vai fazer mais 4 carreiras em relevo. Terminou? Aqui você vai fazer também na aba, lembrem-se disso, né? Você sempre vai fazer carreiras de idas e voltas, você dá um pontinho aqui apenas para fechar essa parte da barra do gorro, prega o botão e está pronto o gorro. Aqui terminam as explicações desta peça.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Se desejarem comprar o nosso tear de grampo duplo, pode ser através do nosso site no www.multitecnicas.com.br. Utilizem o nosso canal do WhatsApp também para fazer as compras no 11 9 8600 2010 e através do nosso e-mail, se você tiver qualquer dúvida, no contato@multitecnicas.com.br. E até a próxima!